Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Assim que acabar esse vídeo também já corre e me manda lá no meu e-mail uma história sobrenatural ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá no TikTok. E também já vai me acompanhar por lá para você ficar de olho nas outras histórias e também assistir assim que a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rávila D'Ágila de Souza tinha 10 anos na época do caso e vivia em Viseu, no Pará, com a sua mãe Melina, o seu pai Felipe e seus 2 irmãos, um irmão que era mais velho e uma irmãzinha mais nova. A Rávila foi descrita como uma menina muito simpática, responsável, atenciosa e obediente. Ela tinha uma excelente relação com a sua família, principalmente com a sua mãe, e toda a sua família era evangélica e eles iam à igreja com bastante regularidade. A Rávila também seguia esses mesmos princípios da família, ela era muito envolvida e participativa ali em todos os projetos da igreja e gostava muito de participar de tudo isso. No dia 21 de junho de 2021, por volta de 9h15 da manhã, a Melina, mãe da Rávila, pediu que a filha fosse até um supermercado ali perto de casa para comprar alguns produtos. O mercado que a Rávila costumava ir comprar essas coisas para a mãe era perto da sua casa, cerca de apenas 150 metros, e também o bairro ali, o local onde eles moravam, era um local considerado seguro pelos moradores, e por isso tanto a Rávila quanto outras crianças do bairro tinham esse costume de saírem sozinhas, brincarem na rua, irem até esse mercadinho próximo ali a mando dos pais, e ninguém via muito problema nisso e a Rávila já tinha feito isso várias vezes antes. A Rávila foi então até o mercado buscar os itens que a mãe pediu e ela acabou voltando bem rapidamente porque era bem pertinho. Porém, quando ela chegou de novo em casa, ela disse para a mãe que tinha se esquecido de comprar 2 itens, que era o detergente e o cheiro verde. Ela pediu então para a mãe para voltar ao mercado e comprar esses 2 itens que tinham faltado. A mãe da Rávila permitiu então, que ela voltasse lá para comprar esses itens, mas disse para ela que era para ela ir, rapidamente e logo voltar para casa de novo. Segundo a Melina, ela percebeu nesse momento que a Rávila estava estranhamente agitada, o que não era uma coisa comum para ela, já que ela era uma menina muito calma e tranquila, mas ela acabou achando que não era nada, que era só porque ela tinha ido ali na rua, e estava um pouco cansada, e disse ali, para a filha voltar lá no mercado rapidamente, como eu tinha dito antes. Segundo a Melina, a Rávila foi então essa segunda vez no mercado e voltou mais uma vez bem rapidamente para casa, mas dessa vez quando ela voltou, ela disse que tinha conversado com um homem no mercado, que esse homem estava vendendo produtos faciais que melhoravam a pele e tinha oferecido para a Rávila, e ela então, disse para o homem que iria em casa para perguntar para sua mãe se a mãe tinha interesse em comprar. A Melina, por sua vez, disse para a Rávila que não tinha nenhum interesse, e dessa vez a Rávila disse mais uma vez que tinha faltado um item, o cheiro verde de novo, isso porque no mercadinho onde ela tinha ido não tinha esse item, apenas o detergente. Então ela pediu para a mãe para ela sair uma terceira vez, para dessa vez ir até uma feira que também ficava ali no bairro bem próximo da casa dela, cerca de 5 minutos, para comprar então esse cheiro verde. Esse trajeto também era um trajeto que a Rávila fazia com frequência, já tinha feito outras vezes, ela conhecia ali, o lugar onde ela tinha que ir para comprar esse cheiro verde, então mais uma vez a mãe dela permitiu que ela saísse essa terceira vez para comprar o último item que estava faltando. Dessa vez, a Rávila chegou a chamar o irmão mais velho dela para ir junto na feira com ela, mas o irmão estava ocupado lavando louças nesse momento, então ele acabou recusando, e a irmãzinha mais nova da Rávila se ofereceu para acompanhar ela, então já que o outro irmão não podia, a Rávila concordou, porém quando chegou no portão de casa, a Rávila acabou mudando de ideia e disse para a irmã que ela deveria ficar em casa, porque ela iria até a feira sozinha.
A Rávila saiu então para ir até essa feira, porém os minutos foram se passando e ela não retornava para casa. Como era um trajeto bem curto, passaram poucos minutos ali, apenas 15 minutos, e os familiares da Rávila já começaram a sentir a falta dela. Um tio dela, que estava então ali na casa dela também fazendo alguns trabalhos e sabia onde ela tinha ido, resolveu sair, pouco tempo depois para fazer esse mesmo trajeto da Rávila e ver se encontrava ela pelo caminho para ver o que tinha acontecido. Porém, ele fez esse mesmo trajeto, foi até a feira, voltou para casa e não encontrou a Rávila em nenhum ponto do caminho. Quando ele voltou para casa com essa notícia, a mãe da Rávila já ficou extremamente preocupada e resolveu ir, ela mesma até a feira também atrás da Rávila. Ela não encontrou, foi também até aquele mercado que a Rávila tinha ido antes, procurou ali, perguntou para as pessoas se alguém tinha visto ela, porém ninguém sabia dizer onde a menina estava. A Melina estava cada vez mais preocupada, ela sabia que a Rávila era uma menina muito obediente, como eu disse antes, ela não iria para nenhum outro lugar sem avisar ou pedir a permissão da mãe, nem mesmo para a casa de outros familiares que também moravam ali próximo, no mesmo bairro. Mas mesmo assim a Melina foi até a casa desses familiares, algumas primas e também a avó da Rávila que morava ali por perto, para ver se por algum acaso alguém não tinha encontrado ela na rua e ela tinha ido para a casa desses parentes, mas assim como ela já imaginava, a Rávila não estava também na casa de nenhuma dessas pessoas. Algum tempo depois, então, por volta de 11 horas da manhã, eles ainda não tinham encontrado a menina, então já completamente desesperada, a mãe da Rávila foi até a delegacia para registrar o seu desaparecimento. Quando a Melina chegou então na delegacia, para o seu desespero, ela teve uma triste decepção. Isso porque a delegacia estava fechada, não tinha ninguém ali, Estava tudo completamente fechado e ela não tinha como fazer o registro de desaparecimento da sua filha, já que a cidade era bastante pequena e só tinha essa delegacia que a Melina poderia recorrer. Ela, nesse momento, disse que ela já estava temendo que a filha pudesse ter sido sequestrada e ela tinha medo de essa pessoa que pegou a Rávila pudesse levar ela para fora da cidade. Então, ela estava ali com muita pressa de conseguir envolver a polícia em tudo, começar as buscas, as investigações, para que conseguissem encontrar de novo a Rávila antes que alguém levasse ela para um lugar muito distante. Segundo a Melina, quando ela viu que não tinha como conseguir a ajuda na delegacia, ela contou ao máximo de pessoas possível o que tinha acontecido. Então, a partir daí, parentes, vizinhos, conhecidos da família e todas as pessoas que ficaram sabendo do que estava acontecendo começaram a espalhar ainda mais a notícia e também procurar a Rávila ali por todos os lugares possíveis. Eles procuraram em praticamente todos os quarteirões do bairro ali, próximo da casa dela. Também chegaram a procurar em algumas outras casas. Algumas pessoas até mesmo deixaram que eles entrassem em suas casas para procurar lá dentro. E alguns moradores chegaram até mesmo a bloquear algumas saídas da cidade com a intenção de impedir ali, que alguém pudesse sair da cidade levando a Rávila. Rapidamente, todas essas pessoas que estavam envolvidas também começaram a divulgar o desaparecimento nas redes sociais. Várias publicações foram feitas pedindo ajuda e eles também naquele mesmo dia já conseguiram oferecer uma recompensa de R$10.000 para qualquer informação que pudesse ajudar a encontrar a garota. Ao longo do dia, os familiares da Rávila chegaram a voltar mais uma vez ali na delegacia no meio da tarde, mas mais uma vez a delegacia ainda estava fechada, e então só por volta de 5h15 da tarde eles finalmente conseguiram encontrar a delegacia aberta. Foi aí então que finalmente eles conseguiram registrar o desaparecimento da Rávila. Porém, infelizmente, isso não trouxe nenhum alívio para a família dela, isso porque, segundo a mãe da Rávila, no momento que ela relatou ali o desaparecimento às autoridades, ela percebeu que parecia que eles não estavam tão interessados assim no caso, ou pelo menos não estavam tão empenhados. Eles fizeram ali algumas buscas ao redor ali da casa da menina, também perto daquele supermercado,
mercado e da feira onde ela foi, lugares onde a família já tinha buscado, e eles mais uma vez, né, acabaram não encontrando nada. E a Melina pediu para que eles fizessem, né, aquilo de fechar as entradas e saídas da cidade para evitar que alguém pudesse escapar da cidade com a Rávila, porém infelizmente os policiais disseram que não podiam fazer isso e as entradas e saídas ficaram livres ali, né, para alguém fugir com a menina. As buscas pela Rávila foram muito intensas durante todo o dia e quando já estava de noite, a mãe dela, que ainda estava procurando, foi novamente àquele mercado para mais uma vez conversar com as pessoas e tentar conseguir alguma informação. E nesse momento, então, ela conseguiu uma informação muito importante de uma vendedora que disse que tinha visto a Rávila lá mais cedo, quando ela tinha ido aquelas 2 vezes comprar aqueles produtos para a mãe. E segundo essa vendedora, ela viu a Rávila conversando com um homem que era aquele vendedor de produtos faciais que a Rávila tinha dito para sua mãe. A vendedora do mercado disse que chegou a ouvir a conversa entre a Rávila e esse homem, e ela disse que o homem ofereceu ali os produtos para a Rávila disse que ia oferecer para sua mãe, porque a sua mãe tinha algumas manchinhas no rosto e ia perguntar, né, se ela não tinha interesse nesses produtos para ajudar com aquelas manchinhas. Ela disse então para o homem que iria até a casa dela perguntar se a mãe queria comprar o produto e depois ela voltaria lá para avisar a ele se a mãe ia querer ou não. O homem então respondeu a Rávila dizendo que sim, né, que era para ela ir lá na casa dela oferecer para a mãe dela e caso a mãe dela quisesse, ela voltaria, avisaria a ele e então ele iria acompanhar ela ali até a casa dela para mostrar e vender os produtos para a mãe dela. Até esse momento, a Melina não sabia que a interação da Rávila com esse homem tinha sido tão grande assim. Ela achava que a filha só tinha visto esse homem vendendo esses produtos e por isso tinha oferecido, né, quando chegou em casa. Mas a partir desse momento, a Melina já começou a desconfiar que esse homem poderia ter algum envolvimento no desaparecimento da sua filha. Após ela saber então dessas novas informações, ela fez novas publicações nas redes sociais, né, tanto ela quanto as outras pessoas que estavam ajudando nas buscas, com informações sobre esse vendedor, né, tentando chegar até ele para ver se ele sabia de alguma coisa. 3 dias acabaram se passando então com a família e amigos procurando incansavelmente em toda a região, mas ainda sem encontrar nenhuma pista de onde a Rávila poderia estar. Então foi apenas no 4º dia depois do desaparecimento da menina que eles finalmente encontraram algo que mudaria a vida da família para sempre. Por volta de 11 horas da manhã do 4º dia de buscas, um bombeiro civil que também estava à procura da menina de forma voluntária, próximo a uma mata a poucos minutos da cidade, ele observou que havia uma movimentação estranha de urubus. Quando o bombeiro se aproximou do local que as aves estavam sobrevoando, ele se deparou com um pequeno corpo já em estado de decomposição. O corpo tinha sinais claros de abuso sexual e estrangulamento, e ao seu lado tinha uma sacola com um pacote de cheiro verde. O bombeiro informou então as autoridades e a família da Rávila, que compareceram imediatamente ao local informado, confirmando infelizmente que aquele era o corpo da menina. Nesse momento, toda a cidade já estava sabendo do desaparecimento da Rávila e todos já estavam completamente envolvidos e comovidos ali, né, com as buscas por ela. E então, quando todos ficaram sabendo dessa notícia, toda a cidade se emocionou bastante, principalmente, né, as pessoas que estavam ajudando nas buscas pela menina e o sepultamento dela também, né, foram várias pessoas lá acompanhar e prestar homenagens à Rávila. O primeiro suspeito do crime acabou sendo, é claro, o vendedor de produtos faciais, que depois foi identificado como sendo Zima Lima dos Santos. O homem não era ali daquela cidade, ele estava apenas de passagem vendendo aqueles produtos e ele estava hospedado em um hotel da cidade e foi descrito ali como um homem gentil e comunicativo. Além da interação que o Zima teve com a Rávila aquele dia, algumas imagens de câmeras de segurança que foram conseguidas posteriormente também foram cruciais para fazer essa ligação dele com o crime. Isso porque essas imagens das câmeras flagraram um carro prata com uma criança
dentro, passando ali naquela região por volta do horário que a Rávila desapareceu. Apesar de as imagens não serem tão nítidas, as características ali do carro se encaixavam perfeitamente com um carro que o Zima tinha, e além disso também as características da criança que teria sido vista ali dentro do veículo também batiam com as características da Rávila. Além disso, algumas pessoas que estavam na feira também, onde a Rávila foi comprar o cheiro verde, posteriormente deram também depoimentos dizendo que tinham se lembrado que tinham sim visto a Rávila entrando naquele carro prata e conseguiram identificar ali o Zima como sendo a pessoa que estava dentro também do veículo. Alguns dias depois, então, já no dia 29 de junho, o Zima já estava sendo procurado ali pela polícia para mais esclarecimentos, então ele acabou comparecendo com o seu advogado na delegacia de polícia civil em Belém, onde prestou o depoimento por mais de 5 horas, alegando a sua inocência. Ele disse que no momento do desaparecimento da Rávila, ele estava trabalhando e que não tinha nada a ver, que a única interação que ele tinha tido com a menina foi naquele momento que ele tinha oferecido os seus produtos para ela. Após prestar o seu depoimento, o Zima acabou sendo encaminhado ao Centro de Perícia Renato Chaves e logo a seguir foi encaminhado para a prisão preventiva. Outro fato que é importante ressaltar sobre o Zima é que ele já tinha sido acusado de assédio antes por uma outra jovem que disse que tinha sido abordada por ele na rua e ele teria a assediado dizendo palavras e também frases com conotação sexual. Após a prisão do Zima, os policiais conseguiram então chegar até outro suspeito de envolvimento na morte da Rávila, que seria um homem chamado Genival Maciel Oliveira, um amigo do primeiro suspeito. A polícia conseguiu identificar o Genival através de relatos de testemunhas e também câmeras de segurança que mostravam que o rapaz estava junto com o Zima no momento em que a Rávila foi levada. O homem acabou prestando também depoimento, ele também alegou a sua inocência e, ao contrário do Zima, ele acabou sendo liberado para aguardar o processo em liberdade. Depois disso, a polícia ainda acabou chegando a um terceiro suspeito, também um homem chamado Paulo Henrique dos Santos Barbosa, que dessa vez era um conhecido da família da Rávila. A própria mãe do Paulo Henrique foi quem o entregou à polícia, dizendo que o filho chegou em casa muito agitado no dia do desaparecimento da Rávila, falando que tinha feito uma coisa muito errada e que precisava sair da cidade. O homem foi encontrado pela polícia na casa de uma tia em Belém do Pará. A mãe dele, foi quem deu a localização dele para a polícia. E ao prestar depoimento, ele acabou confessando que tinha sim participado da morte da Rávila, mas que ele não tinha participado diretamente, que ele tinha apenas presenciado tudo o que tinha acontecido. Ele disse que naquele dia ele estava passando por aquela região onde o corpo dela foi encontrado para levar uma moto para o concerto, quando ele acabou se deparando ali, com os criminosos junto com a Rávila cometendo aquele crime. Ele disse que foi ameaçado pelos homens, que disseram que iriam tirar a vida dele se ele contasse para alguém. Então ele apenas presenciou tudo o que aconteceu, mas não contou nada para ninguém por conta ali, do medo de se envolver em tudo isso e também das supostas ameaças que ele tinha recebido. Ainda assim, ele disse que ainda estava com medo das ameaças, por isso ele não confirmou se esses homens que ele viu cometendo o crime contra Rávila eram de fato os 2 suspeitos citados anteriormente. Por último, a polícia ainda encontrou um 4º suspeito de envolvimento na morte da Rávila, um homem chamado Enderson Pedrosa. O Enderson era um homem que trabalhava como operador de máquinas ali na cidade de Viseu e a polícia não divulgou tantos detalhes sobre ele, como eles acabaram ligando ele ao caso da Rávila. Eles disseram apenas que tinham provas suficientes para acreditar que esse homem teria envolvimento direto na morte da Rávila.
Depois de tudo isso, várias coisas aconteceram com ligação ali à prisão dos suspeitos. Alguns deles foram presos, depois acabaram conseguindo a liberdade para aguardar o processo. Depois que algumas outras questões foram encontradas, eles acabaram sendo presos de novo. As últimas informações que eu consegui encontrar é que, ao que parece atualmente, 3 dos 4 suspeitos estão presos aguardando o processo de investigações, sendo eles o Zima, o Genival e o Anderson. Já o Paulo estaria livre, aguardando pelo julgamento, que até hoje não tem uma data marcada. A prefeitura da cidade de Viseu homenageou a Rávila com a inauguração de um abrigo institucional com o nome Rávila D'Ágila. Além disso, várias pessoas homenagearam a menina pelas ruas com vários cartazes e uma faixa com a escrita Rávila, presente em nossos corações para sempre. Amigos e familiares da Rávila também participaram de várias homenagens e protestos pelas ruas, pedindo por justiça, e até hoje o caso segue aguardando julgamento. Infelizmente, o caso segue em segredos de justiça, então não foram divulgadas tantas informações sobre as provas que foram encontradas. As únicas que foram divulgadas, foi como a polícia ligou o Zima ao crime por conta da interação que ele teve com a Rávila e também das imagens das câmeras de segurança. O Paulo também porque a mãe dele falou, que acreditava que ele teria envolvimento, mas sobre as outras pessoas não se tem tantas informações. Eles não divulgaram se de fato encontraram material genético desses homens na cena do crime, ou material genético da Rávila no carro, por exemplo, do Zima, e infelizmente, até então o caso segue em sigilo e várias informações não foram divulgadas. Como o caso da Rávila aconteceu em 2021, é muito provável que o julgamento venha a acontecer finalmente agora em 2023, então caso de fato ele seja marcado e venha a acontecer esse ano, eu trago aí mais pra frente um vídeo de atualização falando qual foi o desfecho de toda essa história. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Deixe a sua história sobrenatural ou misteriosa ou bizarra para eu contar lá no TikTok. E também, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito. Deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.